2026. É, Homero. Estão querendo falar de você aí no cinema. Deixa eu tirar o Dante daqui. E agora não vai ter jeito. Eu vou precisar falar um pouquinho com o pessoal sobre a tua monumental obra literária. Refúgio Eremita de volta com vocês. Nós vamos falar de livro, como sempre. Antes da gente começar, já conferiu se você está inscrito no canal? Por favor, dá uma checada aí, porque o YouTube ele costuma desinscrever pessoas só porque muitas vezes o canal fica parado. E por que o canal fica parado? Porque realmente é difícil ficar produzindo conteúdo de qualidade para vocês o tempo inteiro, com bastante frequência, haja vista a nossa rotina assustadoramente atribulada que enfrentamos. Então, hoje, aproveitando o ensejo que temos em pauta no universo de cultura pop, a volta de Christopher Nolan com a tentativa de fazer uma adaptação para o cinema da Odisseia de Homero. Daí eu falei, não é possível, vamos trocar ideia de Homero, gente. Eu preciso fazer conteúdo de Homero para vocês, até porque Homero é um dos meus pilares de autores da vida e um dos pilares que recomendo para todos. Vocês são altamente recomendados a lerem Homero. E nós temos duas obras aqui, que é a Ilíada e a Odisseia. Para que a gente consiga entender a Odisseia, nós precisamos mapear e trazer aqui um contexto, um fichamento para facilitar a compreensão do que Homero nos deixou de herança. Não é fácil eu simplesmente chegar aqui e começar a conversar a respeito da história. A história é muito simples, é aquela coisa que eu sempre costumo dizer, é o tabuleiro de War, né? Aquele board game que você põe ali os bonequinhos, aí tem os deuses fazendo toda a sorte de manipulações e conduzindo os seus marionetes de acordo com as suas vaidades e seus anseios, suas paixões. Até porque esse é o ponto que a gente precisa vencer logo de cara quando conversamos sobre mitologia grega, sobre a formação desse universo cosmológico grego, essa cosmologia criada por Hesíodo em sua Teogonia, onde ali ele traz toda a formação desse universo dos deuses, dos titãs, dos monstros, das abstrações mitológicas, inclusive com mais de 300 nomes ali para a gente memorizar. Nomes que são jogados o tempo inteiro na nossa cara, seja em campanhas publicitárias, seja em produtos lançados, sejam em projetos tecnológicos, seja em qualquer, até na placa de uma igreja, tem igreja aí, sei lá, vai saber. Placa de sei lá o que, vai ter nome, muito provavelmente, de alguma referência dada por Hesíodo na sua Teogonia. E Homero não é diferente. Homero é o berço da cultura civilizacional do Ocidente. É através daqui que começam todas as outras histórias vindas desse universo cosmológico grego que depois se tornará cultura greco-romana. Beleza? A gente precisa traçar aqui personagens principais e algumas características do texto de Homero. Essa tradução que eu recomendo, que eu usei aqui, é a da Penguin, tá? Feita pelo Frederico Lourenço, um português. Essa é a melhor edição possível para que você consiga absorver com maior clareza e inteireza a história Ilíada e Odisseia. Aqui é muito bem escrita, mantendo muito bem a essência do que é o texto original, porém usando de alguns recursos linguísticos que facilitam a fluidez do texto. Não é um texto em prosa, não é. É sim o texto em verso, como é o original, feito
no idioma grego em hexâmetro datílico, que é uma métrica específica para o idioma grego. Nós temos traduções aqui para o português que tentam respeitar essa métrica dos hexâmetros datílicos, porém não funciona necessariamente na prática. Ele traz uma ideia do que seria, mas não é exatamente o hexâmetro datílico, ok? Mas essas formatações de tradução nesse formato, elas costumam ser um pouco mais complexas para retenção do que está sendo passado. Por isso, eu recomendo, para que você tenha uma melhor retenção e um melhor aproveitamento das obras, recomendo você ir nas traduções do Frederico Lourenço, tá bom? Atualmente, as duas obras ele tem traduzidas pela Penguin, porém, a editora, deixa eu lembrar a editora Nova Fronteira lançou recentemente, acho que se eu não me engano o ano passado ou 2024, eles lançaram uma edição linda, comentada, meu Deus do céu, que eu quero, vou comprar, comentada pelo próprio Federico Lourenço, da Odisseia. Se você conseguir pegar essa, meu Deus do céu, você vai estar com a faca, o prato, o queijo na mão. Maravilhoso. Eu quero muito essa edição, em algum momento eu vou atrás dela, né? No entanto, eu tenho essas aqui, que são as primárias, e para nós aqui serve bastante bem, beleza? Começando então pelo mapeamento das coisas, para facilitar didaticamente a nossa entrada nesse mundo. Nós temos uma história que perpetua aí por milênios, a história que é contada. Como essa história é contada? Ela é contada oralmente. Temos aí informações por pesquisas históricas de que datam de pelo menos ali século VIII antes de Cristo, onde pessoas incumbidas de trazerem essas histórias aos povos, disseminando isso culturalmente na civilização, como os aedos, ou até mesmo os rapisodos. Naquele ambiente grego, que na época ainda não existia essa palavra grega, o grego só veio a ser usado depois, lá no século V, mais ou menos, 4, 5 antes de Cristo, com os filósofos, tá? E aí a separação dos povos, aí para deixar as coisas um pouco mais organizadas, os povos passaram a ser tratados como povo grego, tá? Mas antigamente não existiam essas nomenclaturas, e sim, cada povo ali que eram situados em regiões litorâneas que banhavam o mar Egeu, ficavam ali naquela margeavam, na verdade, margeavam o mar Egeu. Cada povo daquele tinha um rei, ou seja, já era aquele conceito que a gente vai deixar muito bem esclarecido quando chegam os grandes filósofos e as suas polis, né? São pequenos feudos cujos reis ali comandavam a sua pequena porção de terra e de civilização. Vários nomes, inclusive nomes curiosos que não à toa foram usados. É engraçado, para quem gosta de música, existem uma gama de escalas para a guitarra, né, que chamam-se modos gregos. E os modos gregos são os nomes dados, inclusive, para algumas das cidades ali daquele lugar. Que lugar é esse, Marco? Que lugar é esse? O lugar era ali, perto do Mar Egeu. Onde fica o Mar Egeu, Maico? Pelo amor de Deus. O Mar Egeu ele fica ali sul da Europa, né? Quase beirando a Ásia, né? O comecinho do Oriente ali. E também quase fazendo frente com outros mares que dariam ali pelo norte da África e até mesmo banhando a bota que a gente conhece hoje como Itália. Então é aquele pedação de terra ali, onde tem uns estreitos muito conhecidos que serão explorados por aqui, principalmente nos momentos ali de guerra. Em vários poemas haverá os nomes dos lugares navegados, certo? A Ilíada
ela conta a história desse povo e temos personagens principais aqui. Quando a gente fala de Ilíada, a gente pensa que é a história que conta aquela guerra conhecida por muita gente, pelo menos de ouvir falar, a Guerra de Troia. Ela é a Guerra de Troia? Em certa forma, sim. Ela é a totalidade da Guerra de Troia? Não, não é. Ela é, na verdade, os últimos dias de uma guerra que durou 10 anos. Aí eu fiquei aqui pensando, antes de começar o vídeo, eu falei, poxa, uma musiquinha, né? Longe de casa, há mais de 10 anos. Há milhas e milhas distantes do meu amor. Ó, guarda essa música, que ela vai fazer sentido lá na Odisseia, tá? Aqui a ideia eu vou falar hoje. Faremos 2 vídeos para falar de Homero, porque não dá para falar dos dois em um vídeo só, senão vai ficar um gigantesco aqui. Das coisas que eu já consumi que falam realmente com muita maravilha de conteúdo sobre essas duas obras, os professores que eu tive acesso, os caras demoraram praticamente no mínimo 3 horas e meia para falar de uma e mais 3 horas e meia para falar de outra. Eu já me deparei com conteúdos de estudo também, pessoais de aulas que duravam aí 4 entradas de 2 horas cada uma. Então é um negócio difícil, inesgotável, que eu vou tentar aqui concatenar e dar um direcionamento para que você, na hora de ler, consiga pegar a essência de Homero e seja fisgado por essa maravilha. E não fique achando que o cinema ele vai te entregar o que é essa obra aqui. Mas nunca serão, como já dizia também em outros jargões aí. Nunca serão. Vamos lá, pessoal. Mapeamento dos personagens. Começando por o principal personagem da Ilíada, Aquiles. O grande guerreiro invulnerável. O Aquiles dos pés ligeiros. Aquiles, o invencível. O guerreiro temido, onde ele entra, ele ganha e não sabe o que é derrota, e ele busca na sua juventude, na sua força, a honra, ser lembrado como herói. Aquiles ele é muito mais interessado em viver a vida breve, com a glória eterna, do que uma vida longa e esquecível. O dilema tratado por Aquiles aqui na obra é esse: viver pouco, mas viver na glória eterna, tendo seu nome marcado para todo sempre, ou simplesmente viver uma vida tranquila, pacata, imemorável. Pois é, Aquiles escolhe a vida de ascensão, da lembrança eterna. Por quê Aquiles fez isso? Porque ele é filho de deuses. Ele é filho de Peleu com uma deusa do mar, Tétis. Aquiles é a mistura entre homem e Deus. Aqui na Odisseia a gente precisa vencer também esses bloqueios. Vai, como assim? Esses deuses aí vai ter filho? Aqui tem, tá? Não, não é mito, não é ficção. Não, aqui é tudo verdade. Tudo que eu vou contar pra vocês aqui tem que fazer. É verdade isso daí. Esse bilhete é verdade e você acredita e pronto, tá bom? Não fique fazendo pergunta besta, tá bom? Então Aquiles nasce de deuses, assim como vários outros guerreiros. Por que nasce essa mistureba de ser humano com deuses? Porque deuses também conviviam entre eles ali. Eles tinham os lugares altos no Olimpo, os píncaros do Olimpo, eles tinham sua morada. Mas eles ficavam ali, eles transitavam, eles tinham várias características, a característica divina e a característica humana também. Eles eram pessoas divinizadas, eles tinham personalidade, eles tinham falhas, eles tinham problemas, eles tinham vaidades. Os deuses, eles eram convivas dos seus bonequinhos, dos seus marionetes, que eram os humanos, e de tempos em tempos, inclusive, para satisfazer as suas pretensões, ou até mesmo quando
um humano quisesse algo muito maravilhoso ou precisasse de algo essencial, esses humanos sabiam o que os deuses eram, então eles pediam, faziam alianças com esses deuses. Essas alianças eram feitas através de sacrifícios, hecatombes, que é o nome dado para grandes sacrifícios. Hecatombes eram torres gigantescas onde eles tacavam fogo e queimavam um monte de boi, um monte de bicho, para oferecer para os deuses ajudarem. E aqui é um negócio que é engraçado, porque os deuses, eles o tempo inteiro, e é a causa principal de toda a treta que começa na Ilíada, que começa lá atrás, na verdade, que começa na Guerra de Troia, que desemboca na Ilíada, que vai desembocar na Odisseia e que vai desembocar em teatro grego, com os grandes autores do teatro grego, Sófocles, Eurípides, Ésquilo, que são os três principais aí que eu consigo lembrar agora. Todos eles vão abastecer o imaginário, o universo da mitologia e desses grandes personagens da cultura greco-romana, desencadeando depois para os itálicos, para os romanos, principais romanos que nós podemos mencionar aqui: Ovídio, Virgílio, quem mais? Ah, tem muita gente. Então, pessoal, Cícero, né? Tenho aqui, inclusive, o vídeo aqui, ó. O vídeo tá aqui, porque eu também tô lendo a Metamorfose de Ovídio. Então, é uma coisa complementando a outra. Pra gente começar, comece pela Ilíada, ok? Traçando aqui uma ordem de leitura, comece com Ilíada. Principal personagem, Aquiles. A Guerra de Troia já está em curso. Vamos contextualizar a situação. Agora é o momento. Aquiles, dos pés ligeiros, o grande guerreiro, ele fica puto. Por quê? Num desses saques a Ilion, que é a ilha onde fica a fortaleza de Troia, Troia já está sofrendo esse cerco há 10 anos. Esse cerco já está caminhando para o final, onde as tropas já foram bastante maculadas. Muita gente morreu. Muita gente está lutando ainda. Os invasores, os gregos, as alianças dos gregos estão desgastadas e passando fome, necessidade, porque é muito tempo fora de casa. Os reis que se juntaram para tentar destruir Troia e reaver o motivo que levou a essa guerra, que é, agora vamos falar do motivo, o motivo é Helena. Helena, que aqui a gente conhece como Helena de Troia, porque Helena está em Troia nesse momento. Helena, que é, na verdade, uma semideusa também, uma mulher, filha de deuses, né? A mulher mais linda do mundo. A Helena dos braços alvos. A Helena maravilhosa, dos cachos. Helena que foi sequestrada por um dos filhos do rei de Troia, rei Príamo. O rei Príamo, ele tinha muitos filhos, mas aqui não cabe eu ficar enumerando quantos, porque são muitos mesmo. É tipo para dezenas, né? Vamos falar dos principais, porque aí que realmente são os que aparecem por aqui. Temos o principal filho de Príamo, Heitor, o grande. O guerreiro, o homem mais foda de Troia. É o cara mais brabo. É o guerreiro que todo mundo tem medo. O cara é muito bom. O cara é moral. O cara é ético. O cara é correto. É um cara justo. Aqui nós temos um exemplo do cara alfa mesmo. Brabo. Heitor é o pai. É o pai. É o líder. É o exemplo. Heitor é o cara da confiança. Heitor é o orgulho. É o primogênito. Heitor, quando ele tá em batalha, ele é muito forte. Ele é um cara que entrou. Ele é aquele que tem poder de 100. Ele consegue. Um cara detona 100 outros guerreiros. De tão espetacular que ele é, habilidoso, fortíssimo. O domador de cavalos. Ele tinha essa alcunha. Temos também um filho que, em tese, não é bastardo, mas foi criado como bastardo, que é o plot principal do problema,
que é Alexandre. Alexandre Paris. Alexandre, nome de criação. Paris, nome original dado pelos pais dele. Príamo, ao nascimento de Paris, contrariando sua esposa, entende que Paris, porque recebe-se uma profecia de sua outra filha, Cassandra, dizendo que Paris seria a destruição, a ruína da cidade de Ilion. Com esse medo supersticioso e sistemático que era Príamo, um cara devoto dos deuses, um cara totalmente obstinado e supersticioso com isso, que isso também é muito importante a gente pegar, o grau de bitola que ali o povo troiano tinha, isso é importante a gente pegar, esse grau de envolvimento com os deuses, o respeito que eles tinham e para com os sinais vindas de todos os lados, colocando os deuses sempre no lugar de veneração. Recebe dessa filha que tem um dom específico de clarividência, de prever o futuro. Cassandra traz essa profecia para Príamo e ele imediatamente fica com medo dessa profecia e afasta do seu seio, dando Alexandre Paris para a criação de outras pessoas, pastores de ovelhas e gado ali na própria região onde é Troia, Ilion, mas fora do seu ambiente de família. Esse garoto vai crescer, ele vai ser bem criado, inclusive o cara o Paris é muito lindo, né? Ele é bonito, um cara totalmente. E as deusas já de olho nesse cara, as deusas sempre observando ele. Falei, esse cara é demais, lindo demais. E nesse ínterim há uma situação que faz com que Paris passe a conhecer Helena. É aí que começa o problema. Como é que Paris conhece Helena? Paris vai conhecer Helena através de uma recompensa que ele recebe por ter sido escolhido um juiz de um concurso. Olha o nível da bizarrice, da brincadeira que a coisa tomou proporções absurdas, porque deuses querem fazer concursinho de beleza. Vai vendo. Por conta de concursinho de beleza, entre 3 deusas, no caso aqui Atena, Afrodite e Hera, Paris, ao escolher como mais bonita Afrodite, esta lhe dá a recompensa de conquistar a mulher que ele quisesse, a mulher mais linda do mundo. E quem é a mulher mais linda do mundo? Helena. Só que tem um negócio aí. Helena, cara, ela era casada com um rei muito forte. Rei esse chamado Menelau, que tinha um outro irmão que também era rei de outra região, que era Agamenon. Agamenon este que causa a fúria de Aquiles nos últimos dias de cerco de Troia, que deixam Aquiles puto, e aqui que começa a Ilíada. Por quê? A guerra começa com o rapto de Helena, como recompensa de Afrodite, que facilitou essa investida para que o seu amado Paris fosse recompensado por ter escolhido ela como a mais linda de todas. Afrodite facilita e Paris leva Helena para Troia, sem ninguém saber. Chegando lá, o pai, Príamo, fala, meu Deus do céu, o que esse retardado fez? O que esse maluco tá fazendo? Olha a merda que esse cara me fez. Aí, realmente, desencadeia a treta toda. Lembrando, quando a gente fala de gregos e troianos, na verdade é só para separar os players. Mas todo mundo ali era grego, tá? É só pra gente separar os players. Vou falar grego pra gente facilitar o negócio, não vai ficar muito complicado. Nós temos as nomenclaturas ali adequadas. É bom a gente pontuar alguns detalhes que são. Quando a gente lê o poema, Homero sempre vai trazer o personagem e a sua característica, o seu epíteto que o denomina, como ele é conhecido. Por exemplo, Aquiles dos pés ligeiros.
Odisseu, que também faz parte do exército dos gregos, dessa aliança de resgate de Helena. Odisseu dos 1000 ardis, Odisseu que nós vamos destrinchar um pouco melhor lá no vídeo da Odisseia, tudo bem? Heitor, o domador de cavalos, dentre outros epítetos. Todos os personagens aqui têm os seus epítetos. E o tempo inteiro Homero coloca isso nas frases. Fulano, papapá, 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 papapá. É sempre assim com eles, com os personagens humanos e também com os deuses. Por exemplo, Apolo. Apolo, em vários momentos você vai escutar a palavra Febo. Febo Apolo. Apolo que atira de longe. Por quê? Apolo era um guerreiro e ele era belíssimo. Febo, na verdade, é um epíteto para beleza, né? O cara maravilhoso, o cara top. Que atira de longe porque ele tinha o seu arco e flecha e ele também interferia, assim como os outros deuses, cada um tinha suas características. O deus da guerra, que é Ares, Atena, dos olhos verdes, dos olhos claros. É muito característico no poema de Homero quando ele fala de Atena, que ela tinha os olhos esverdeados, os olhos claros, brilhantes. Olhos brilhantes é um termo bem usado também. Temos também vários outros guerreiros. Aí você vai começar a conhecer quem está de cada lado da história. Por quê? Nesse cerco de 10 anos e nos últimos acontecimentos, vai acontecer a carnificina, tá? Cada um com as suas motivações, uns ali até meio que a contragosto, que é o exemplo de Odisseu, que não queria de jeito nenhum participar desse negócio. Mas ele foi coagido a participar disso porque deram uma rasteira nele lá, tapearam ele numa situação, e ele acabou tendo que obedecer e participar da treta, né? Inclusive ele era um dos estrategistas de guerra dos gregos contra os troianos, e eles não estavam aguentando mais. 10 anos, imagina 10 anos fora de casa, sem ver família, sem nada, só treta. E muita gente, muitos companheiros caindo. Muitos companheiros caindo. A coisa vai acontecendo dessa forma, na tentativa de recuperar. Por que que esses caras estão tão obstinados com Helena? Porque Helena foi tirada do seu marido. É uma questão de honra, é uma questão de traição, né? Foi safadeza. Então isso acabou sendo suficiente muitas vezes para desencadear esse alvoroço todo. Aquiles, não diferente, se revoltou, que é o começo, inclusive, da Ilíada de Homero, quando ali nos primeiros versos, antes de começar a declamar o poema, o Aedo ele chega e fala: ajude, canta, ó deusas, me ajude, inspira-me, ó deusas, para que eu consiga transmitir todos os acontecimentos que ocorrem aqui da ira de Aquiles diante deste cerco de Troia e como isso se sucedeu e os detalhes da história. Ai, meu Deus do céu, a gente grava numa batida e fala tudo errado. Então vamos lá. Eu comentei, falei sobre deusas, mas na verdade quando os aedos clamavam por ajuda inspiradora para declamar os poemas em praças públicas, eram as musas. As musas inspiradoras, musas mitológicas, que também foram criadas ali na teogonia de Hesíodo. E não as deusas, pelo amor de Deus. Mas é normal, a gente está gravando ao vivo, batido, e comete esse tipo de falha. Tudo bem. Musas inspiradoras. E esses aedos, eles não falavam o poema completo, até porque são muitos versos. Então havia também um revezamento de cantos. Por exemplo, o Aedo X sabe o canto tal de cor. Ele ia lá e declamava o canto. E aí ia revezando entre eles para que o poema fosse recitado, cantado publicamente para as pessoas para fins educacionais e culturais, beleza? Essa é a vírgula que eu queria colocar para vocês. E nesse ínterim, Aquiles se revolta porque ele foi roubado, o seu espólio de guerra foi roubado. Numa dessas permanências ali no cerco, é natural que quem está ocupando um território que não é o seu precise se abastecer de alguma coisa, precise de abastecimento de comida,
de mão de obra, território, enfim. Então, existiam vários saques em lugares próximos para conseguir se manter firme, principalmente com alimentos, além de escravos, mulheres, enfim. Aquiles consegue uma moça numa dessas investidas chamada Briseida. Era o troféu de Aquiles, Aquiles pegou para si. O tesouro dele, a honra dele, é o troféu de que diz, ó, eu consegui, esse aqui é o meu espólio de guerra. E para eles isso era muito significativo, não vamos pensar aqui que isso era muito vaidade, apesar de ser sim, porque a Ilíada e a Odisseia, ela foi desencadeada por uma questão de vaidade. Por caprichos entre deuses, caprichos de seres humanos, por vaidades, por efemeridades muitas vezes. E claro que durante esses motivos, a gente vai conseguir enxergar aspectos da vida, da relação humana muito profundos no discorrer da história, principalmente quando a gente fala da personalidade de Heitor, que é o exemplo ali de perseverança, de fidelidade, de honra, enfim, respeito. Ali existe um grande respeito entre os guerreiros, isso é legal também, mesmo sendo inimigos em campos de batalha, há um respeito forte ali, porque parece que todo mundo ali se conhece. É muito interessante. Agamenon, aquele rei que eu comentei, rei de Micenas, ou Mycenae, dependendo da tradução, ele também tinha um espólio de guerra que era uma mulher, que era Griseida. Só que Griseida, ela fazia parte de um lugar ali que era um santuário do deus Apolo. E Apolo não ficou feliz com esse saque aí no templo, né? Que ele foi lá, ele foi... Eu não sei se foi Apolo ou foi de Artemis, agora não tô lembrando, tá? Mas fica aí essa errata, se for por acaso eu estiver confundindo. Mas Griseida, ela é retomada e Agamenon fica puto porque ele ficou sem a recompensa dele. O que ele faz? Espertamente vai lá, sem Aquiles perceber, e pega a Briseida. Olha só, pronto, suficiente pro Aquiles ficar puto e sair da guerra. Então, Aquiles sai fora, fala, agora vocês estão lascados, porque eu não vou mais ajudar você nessa merda, porque eu não tava querendo mesmo. Só queria mesmo por causa da minha satisfação pessoal. Eu queria porque eu queria marcar o meu nome na história, não tava aqui por causa de buscar a Heleninha, mulherzinha dos outros. Você acha que isso que é o que motivava Aquiles a ficar na guerra? Não, ele queria realmente travar o seu nome, ele queria marcar o seu nome como o maior de todos, que era. Ele não estava nem aí dos motivos dos outros, ele queria fazer o dele, exatamente isso. Então ele fez o dele. A partir do momento que pisaram no calo dele, ele já ficou puto, falou, então beleza, vou sair fora. Aí que a coisa azedou de vez, porque assim, o Aquiles, ele tinha um pupilo, cujo nome era Patroclo. Esse garoto, né, promissor, forte, guerreiro também, era o espécie do espelho de Aquiles ali, o Aquiles era o tutor dele. Aí entra toda uma relação que era muito comum na época desses povos, que é a relação da pederastia. Sim, existia esse negócio aí, mas é muito mais profundo do que a gente imagina. Não é só a questão carnal, tá? Existia uma questão aí entre força física, vivacidade, juventude e sabedoria, intelecto e habilidade. As coisas se juntavam em dois para que essas forças fossem únicas, ou um conseguisse complementar o outro em suas maiores atribuições. Conceito mais, digamos, é um conceito mais puro do que é essa relação de pederastia, tá bom? Claro que haverão outras contextualizações desse tema, ok? Mas não é o caso aqui. O caso é que o Aquiles amava demais Patroclo e vice-versa. Patroclo venerava Aquiles, queria ser igual a Aquiles. Aquiles era o deus pra ele. Falei, pô, eu quero ser esse cara é demais, eu amo esse cara. Então beleza. Só que Aquiles tá de folga, tá de boa, ele não quer mais saber de guerra. Roubaram o meu espólio, mano, já era. Mas Patroclo não tava feliz. Patroclo queria mostrar serviço. E nessa de querer mostrar serviço, ele vai pra guerra, vai pra treta. E a treta tá estourando fortemente, pessoal. Aqui na Ilíada é muito legal, você vai ver cantos e cantos, páginas e páginas de guerreiros brigando e se matando.
É o gore na tela, é o gorzão mesmo, sangão estourando, é lança, é barriga, víscera caindo no chão, joelho cortado, cabeça, lombo. Mostra muito bem as descrições do poema, são muito legais porque tem métricas específicas que são maravilhosas para quem gosta, mas mostra assim, a cabeça, é o ombro, é a perna, a mão, a lança que vai, transpassa o escudo e pega e vai, estoura. É sensacional, tá? Os bichos brigando, legal que só. Quem pegou a referência sabe. Ó, é legal, tá bom? E nessa de os bichos brigando, é legal que só. Patroclo tá na treta justamente num momento onde quem tava na treta também? Quem? Heitor tava descendo ferro também. Heitor descendo ferro geral lá, a galera sucumbindo, e vários gente morrendo e pá, e pum. Nessa também, os deuses sempre dando aquele favorecimento pros preferidos, isso é interessante. É o joguinho de War, é aquele negócio, como você tá num joguinho de RPG, você tá com seu boneco lá, aí o deus vai lá e dá um buff pra ele, pum. Aí o cara fica fortão e blá 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 blá. Do contrário, tá perdendo, vai lá e recolhe, puxa, protege, sai fora com ele. Deuses o tempo inteiro no meio, interferindo, tá? Isso é importante frisar. Os deuses interferem o tempo inteiro na treta, tanto bufando quanto nerfando, e é o que acontece. Tem um momento, inclusive, que há o duelo, que é o duelo patético aqui do Menelau, escorraçando pares por conta dessa situação, hein? Porque chega uma hora que os caras chamam, não, mano, é X1 aqui, é eu e você vai devolver a mulher, você vai morrer desgraçado e já era. Mano, Paris toma um couro, né? Couro mesmo forte, mas Afrodite salva ele do rolê lá. Na verdade, os deuses sempre vão atrapalhar e tentam proteger. De qualquer forma, o Paris acaba se safando, protegido. Heitor tá na treta lá, nas primeiras investidas, e mata gente pra caramba. Morre muita gente, tem os atores aí muito emblemáticos, por exemplo, Ajax, tem Enéas, que vai dar aí origem à Eneida de Virgílio. Ajax também, Ajax tem inclusive uma peça de teatro só para falar do Ajax. Dentre outros, tem peças só de teatro que fala de Menelau, tem peça de teatro que fala de Agamenon. Todos os personagens aqui, tem as filhas de Agamenon que ganham peça de teatro, por exemplo, ali ó, Orestia, Efigênia, tudo filha do Agamenon, tá lá em cima, lá no teatro lá. Inclusive eu quero trazer para vocês também em algum momento o teatro grego pra gente fazer uma série só de Grécia aqui, que eu sou apaixonado por isso, por esse tema. Beleza? Então, as coisas vão se amontoando de tanta informação e formando esse universo, né? Isso é legal. A coisa é viva. A coisa se mexe. Nessa treta do campo de batalha onde está o Heitor, nessa primeira, o Zé do Patroclo vai. E ele faz o quê? Ele bota a roupa do Aquiles, meu. Ele bota a roupa do Aquiles. E o moleque é bom. Vamos falar, o moleque é brabo. Mata pra caramba. Só que, velho, na hora que o Heitor vê o Aquiles lá, pra ele achando que era o Aquiles, com aquela roupa, putz, é agora, meu. Agora. E acontece o que acontece. A treta, Heitor mata o menino. Só que aí ele fica mal, ele vê que é o menino, não é o Aquiles. O cara. Você vê como o cara é bom, né, mano? O cara é muito bom. Ele vê um garoto lá, ele começa a ficar mal. Ele fala, meu Deus do céu, eu não fiz isso, cara. Não acredito, meu Deus, que absurdo. O cara ali teme, ele fica mal pela morte do garoto. Então existe ali uma comoção generalizada. Aí tem uma situação ali que o corpo é arrastado, né? Pra levar o garoto para o. Cara, é muito legal. As cenas de corpos sendo arrastados, porque quando morrem, pra levar, pra fazer o velório, o ritual ali de saída, né? De entrega. É muito interessante. Vários morrem ali. Muita gente vai pro saco, meu. E Aquiles fica sabendo disso aí ele acende a fúria mais do que tava, aí ele volta com a motivação outra, né? Ele reativa porque agora ele quer ir atrás do Heitor. Ah, é, seu desgraçado, seu covarde.
Ele vai atrás de Heitor, e a treta e o livro vai até mais ou menos a esse ponto, onde há o duelo entre Heitor e Aquiles, que é uma luta sensacional, é uma luta de perseguição, principalmente. Eles ficam um correndo, Aquiles correndo atrás de Heitor e Heitor correndo ali, ó, com o cavalinho, com a biga, não sei, acho que é tipo uma biga, né? Acho que é uma biga, se não me engano. Ele corre, Aquiles atrás também. Eles ficam nessa perseguição um tempão na treta aqui, até chegar no momento onde não dá mais pra fugir. E Heitor e Aquiles vão lutar. O desfecho da obra é o momento onde Heitor vai morrer pelas mãos de Aquiles, vingando a morte de Patroclo. No entanto, alguns deuses têm os seus times bem definidos. Tem o time de Troia e tem o time dos gregos. Por exemplo, os gregos têm ali Atena, tem... quem que tá do lado dos gregos? Eu sei que tem Atena, tem o Hefesto. Inclusive, Hefesto é um dos deuses, é o deus da forja, filho de Zeus. Também é o coxo, o manco, o deus manco que é o ourives da bagaça, é o forjador. E ele faz o escudo do Aquiles. E tem um capítulo, um canto aqui, gente, é do detalhe do escudo do Aquiles, cara. Contando toda a peregrinação ali nas entalhes do escudo, com aquela arte maravilhosa do percurso da guerra de Troia. É maravilhoso a descrição da forja do escudo por Hefesto para dar a Aquiles de equipamento. É muito legal, cara. Tem cantos aqui emblemáticos. Por exemplo, o canto 6, que é antes do Heitor voltar para a guerra, desafiar Aquiles, porque ele se sentiu muito culpado pelo que aconteceu pela morte do Pátroclo, que ele já sabia que de alguma maneira ele estava com o destino já selado para enfrentar Aquiles no campo de batalha, que Aquiles iria atrás dele de qualquer jeito e não ia sossegar. Então ele falou: eu já sei, não tem o que fazer. E é o canto 6. O canto 6 ele faz com que ele vá para a guerra. Ele abandona o filho e a esposa Andrômaca, que o ama muito. E é lindo o canto. O canto 6 é lindíssimo, nesse trecho onde Heitor está ali declarando para sua esposa os porquê das coisas e como é que ele vai, os valores que ele prega. Meu Deus do céu. Aí que eu falo que a obra de Homero é muito absurda, de gigantesca, de vasta, de tanta coisa que a gente consegue absorver para nós humanos hoje. Emblemático, canto 6 da Ilíada. E o canto desse final na treta do escudo. E também no final de tudo ali, quando Heitor é morto por Aquiles, há uma perseguição muito grande, porque Poseidon está do lado dos troianos, do lado de Heitor. E Poseidon agora vai ficar puto. Tem uma cena bem assim, é uma coisa meio é uma abstração muito interessante, mas aqui a gente entende como um personagem. Poseidon tentando matar Aquiles através do rio. É uma treta aqui do Aquiles contra o rio. É muito interessante. Então a gente precisa sempre pegar isso e encarar como personificações. É muito legal. E o final da Ilíada acaba justamente quando, depois de tudo que aconteceu, ele, mesmo sabendo que ele conseguiu cumprir o que ele queria, porque ele começou a entender várias coisas. Ele se relacionando, ele tem uma cena dele se relacionando com o pai de Heitor, porque o Príamo ele se disfarça para ir no acampamento dos gregos clamar, implorar pelo corpo do filho para que ele fosse velado nos rituais adequados, entregue aos deuses, né? Porque o corpo foi privado dos pais velarem o filho querido, porque Aquiles pegou o corpo de Heitor e levou para si. Ninguém vai ter a honra de enterrar esse cara, porque esse cara é um traidor, ele é um... Aí, mas o que acontece? Aí Aquiles ele consegue ter um momento de empatia e entendimento das coisas. Ele percebe que aquela luta era uma luta vã. É uma luta que não era necessária existir. Não tinha por que eles ficarem se matando. E aí ele se arrepende muito de ter feito o que ele fez. E aí por isso ele meio que
já desencana de seguir. Ele sentiu que ele ali já tinha cumprido a missão, né? Então, depois que eles conversam, Príamo consegue convencer Aquiles de que fosse levado de volta Heitor para a cidade de Troia e ali fazer os preparativos do funeral. E o funeral ali foi todo suntuoso, com todas as honras que Heitor merecia. Foi dado, inclusive, um período de trégua naquele momento para que fosse velado o corpo de Heitor, oferecendo hecatombes e também todo mundo ali enlutado. É uma cena muito bonita e que finda o poema da Ilíada. É aqui que encerra-se o poema, no final do funeral de Heitor. Tá? Em relação à história que vai acontecer com Aquiles, o que vai acontecer com o cavalo, essas outras histórias estão em outros documentos, tá? Que serão tratados em outra oportunidade. Mas sim, a Ilíada termina nesse ponto da história, tá bom? Acontece que a cidade de Ilion é transpassada, conseguem entrar através da artimanha arquitetada por Odisseu, mas este episódio não é contado na Ilíada. Este episódio do cavalo é contado na Eneida de Virgílio. E para isso, não vou me alongar mais, porque nós temos ainda que falar sobre a Odisseia, e aí sim nós vamos conversar sobre a história de Odisseu, ou nas traduções mais latinas que nós temos, que são mais facilmente encontradas, Ulisses. Beleza? Paramos por aqui neste momento, porque teremos um vídeo segundo para conversarmos sobre Odisseia. E aí, meu amigo, senta que lá vem história e senta para entender que Christopher Nolan não vai conseguir fazer nada com esse filme que ele está tentando fazer. O que ele vai fazer não vai chegar nem perto do que é realmente a Odisseia, tá? Tenho certeza disso, pelo que a gente já viu de informações vazadas por aí. Beleza? Nos vemos no próximo vídeo. Não esquece de comentar aqui embaixo. Ó, faz o seguinte, se você chegou até agora, tá aqui comigo nessa história maravilhosa, escreve embaixo. Heitor, domador de cavalos. Beleza? Para eu saber que você tá aqui comigo. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais.